Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui fazer o devocional que eu combinei com vocês. Demorei essa semana, já era pra eu ter gravado antes, porque na verdade o dia que eu ia gravar pra vocês, gente, era na terça-feira. Só que na terça-feira eu comecei a gravar pra vocês o último vídeo, né? No bate-papo aí, né? Como eu falei com vocês, nem era algo programado. E acabou acontecendo de eu gravar. E aí depois também gravei mais algumas coisas. O vídeo ficou enorme, inclusive. Peço até desculpa pra vocês por esse último vídeo aí. Mas foi mais por conta do bate-papo mesmo, gente, que ficou grande, né? E aí eu acabei não tendo tempo depois pra gravar o devocional. E vim gravar hoje com vocês. Na verdade, gente, o devocional de hoje é um tema que eu tenho falado bastante aqui no canal, gente. Que é um versículo que Deus tem falado muito comigo. Então eu tenho citado ele muito no canal. E eu confesso pra vocês, gente, que eu fiquei até meio assim pra fazer esse devocional, sabe? Porque eu falei, Senhor, e agora, Pai? O que eu vou falar, né? Diante de tudo que eu já falei. Mas assim, a gente sabe que a palavra de Deus se renova cada dia. E quem faz é Ele, né? Quem age é Ele. Então, assim, é Ele que nos dá a palavra, que nos capacita. Então, vamos fazer, né, gente? O que Deus tem colocado no nosso coração. O título de hoje, gente, que é dia 2, ó, é A Mais de Deus para você. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Efésios 3, capítulo 20. Como eu falei com vocês, é um versículo que eu tô sempre aqui falando para vocês aqui no canal. Que Deus vem falando muito comigo sobre esse versículo. E porque eu tenho vivido esse versículo na minha vida, gente, né? Como eu já contei pra vocês, os testemunhos nos meus últimos vlogs aí, do meu banheiro, da cozinha, de tantas outras áreas da minha vida, quando a gente recuperou o carro, eu tenho vivido esse versículo que Deus tem feito além, gente, além do que eu pensei, além do que eu pedi. E inclusive a minha cozinha tá finalizando ali agora, hoje é sexta-feira, né? Eu acabei de lavar ali, dar uma lavada, não foi ainda aquela faxina, né? Para finalizar tudo, mas eu dei uma geral ali pro meu cunhado poder já instalar a cuba e o cooktop. Aí eu vou começar um vlog amanhã pra vocês, mostrando certinho. E assim, gente, tá tão lindo, tá muito além do que eu imaginei, muito além do que eu pedi. Então assim, eu tenho vivido isso na minha vida, gente, e esse versículo tem feito parte da minha vida. Então eu tenho citado ele muito. E eu já até falei aqui no canal faz um tempo já, que Deus ele faz além do que a gente pede, porque muitas das vezes também a gente não sabe pedir, né? Porque a gente pede, a Bíblia diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede errado. Então muitas vezes Deus faz além do que a gente pede, por quê? Porque a gente está pedindo errado. A gente está pedindo algo achando que vai ser bom pra gente, né? Que vai ser benéfico de alguma forma, e não vai ser. Então, às vezes a gente não sabe nem pedir. E Deus nos dá da maneira que Ele sabe que vai ser bom pra nós. Que vai contribuir para o nosso bem. E Ele faz além, gente. Ele é poderoso, né? Na verdade, o versículo diz que Deus é poderoso para fazer. Porque Ele tem poder, gente. Ele tem todo o poder para fazer infinitamente mais. Muito além do que a gente pensa, muito além do que a gente imagina. Porque Deus, Ele não é limitado. Então, Ele vai além das nossas limitações. Às vezes a gente vai fazer um pedido para o Senhor e a gente pede, né, meio ali dentro das nossas limitações, sabe? A gente já tem até um receio de pedir para Deus algo maior. E porque a gente fala assim, mas né, é tão grande esse meu pedido, esse meu sonho, esse meu desejo é tão grande que parece que é impossível de acontecer, gente. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, muito além da nossa capacidade, muito além do que a gente pode fazer, das nossas condições. Então Deus realmente, Ele pode todas as coisas. Então quando a gente for pedir, eu até já ouvi muitas pessoas falando, quando você for fazer um pedido para Deus, você não tem que pedir assim algo pequeno, né? Tipo, às vezes você vai pedir um carro para Deus, fala, isso pode ser um carro velhinho, só para eu poder ir trabalhar, só um carro para me levar onde eu preciso, né? Só que não, gente, quando a gente vai pedir, tem que pedir de maneira certa. Você tem que pedir o carro que você gostaria que realmente que Deus te desse, sabe? O modelo, a cor, porque Deus tem poder, gente. Ele tem poder para nos dar exatamente da maneira que a gente pediu ou além do que a gente pediu. Então, quando a gente for pedir, a gente tem que pedir conforme a gente deseja.
gente, quando eu fiz o meu banheiro, eu contei já aqui no canal pra vocês que eu tinha outro projeto no meu banheiro. Era um banheiro mais comum, gente, né? Um banheiro de dentro das minhas condições. Mas Deus moveu tanto, gente, tanto as circunstâncias, a situação, que eu consegui fazer esse banheiro aí, gente. E quando eu terminei o banheiro, eu lembro que eu estendi a minha mão e falei, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Porque eu declarei que se Deus começou a obra, né, no sentido da reforma da minha casa, se Deus tinha feito algo tão lindo no meu banheiro, Deus ia fazer no restante da minha casa. Porque Deus não ia me dar um banheiro tão lindo e não dá, né, na mesma altura, digamos assim, o restante da casa. Porque Deus, ele não deixa nada incompleto. E, gente, pra vocês verem, quando eu filmar aqui pra vocês a cozinha, como que ela tá ficando, gente, é muito lindo. E realmente é assim, muito igual ao banheiro. Sabe, realmente é o mesmo estilo do banheiro. E como eu contei já o testemunho pra vocês, né, vou deixar o link aí pra quem não assistiu, aqui da minha cozinha, o que Deus tem feito, continua fazendo, gente, ele continua me surpreendendo, ele ainda continua fazendo infinitamente mais do que eu pedi, do que eu sonhei. Então, assim, como eu contei no testemunho pra vocês, né, no vídeo, nós só ia fazer a bancada, gente, com piso bege, que era o piso que sobrou do banheiro, mas Deus providenciou tudo e a gente fez a cozinha completa, né, agora a gente ainda não vai ter condições de mexer no teto, porque eu quero rebaixar, né, como eu falei com vocês tudo. Falta algumas coisas ainda, mas da mesma maneira, gente, que Deus, né, começou e fez tanta coisa, ele vai terminar, vai finalizar, eu creio nisso. Então, assim, gente, a gente tem que crer, sabe? E assim, eu nem pedi, eu vou falar pra vocês, eu nem pedi o banheiro que eu tenho hoje. Porque o banheiro que eu ia fazer, eu já tava muito feliz, que era um banheiro muito bonito também. Só que Deus, ele quis me surpreender, ele quis fazer infinitamente mais do que eu pedi. Só que a gente pode pedir o desejo do nosso coração, conforme a gente deseja. Se Deus, né, se Deus aprovar, se Deus achar que aquilo ali não vai nos desviar do propósito que Ele tem para nossa vida, gente, Ele dá e Ele faz infinitamente mais. Então, assim, a gente não tem que desistir. Nosso Deus não é um Deus limitado, não é um Deus pequeno, sabe? Ele não é limitado à nossa circunstância, o que a gente pensa. Ele é um Deus grande, um Deus que pode fazer todas as coisas. Então, assim, quando a gente tem um desejo no nosso coração, a gente tem que pedir exatamente conforme a gente deseja. Porque Deus, ele vai dar. É que Deus, ele é muito bom, gente. Ele vai nos surpreender. Mesmo que você peça algo pequeno, ele nos surpreende. Mas muitas vezes acontece realmente dele dar aquilo que a gente pediu. Então, assim, coloque seus pedidos diante de Deus e peça grande, gente. Peça grande, porque você tem um Deus grande. Claro que o nosso coração, ele não tem que estar nisso, né, nas coisas materiais, no que Deus pode fazer, mas sim em quem Ele é, e que Ele é poderoso, né, para fazer todas as coisas. Então nosso coração não tem que estar nas coisas, nos bens materiais. Só que a gente tem um Deus que é dono do ouro e da prata, Ele pode todas as coisas. Então você tem que pedir aquilo, então você tem que pedir de acordo com o tamanho do seu Deus, né? Então vamos ler aqui o que ela diz aqui, ó. Né, que o título já falei para vocês, é a mais de Deus para você. Lucas 8:22-25 declara: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles obedecem? E então, gente, essa passagem é bem conhecida, né, da Bíblia. E muitas vezes acontece isso com a gente, né? A gente tá no barco, a tempestade tá grande e a gente acha que a gente vai morrer, que a gente vai naufragar. E aqui nessa passagem, diz que Jesus adormeceu no barco e estava tendo uma tempestade e os discípulos ficaram desesperados porque Jesus estava dormindo, né, no barco. Mas, gente, a gente tem que entender que mesmo que a gente está vivendo uma tempestade, maior que ela seja, mesmo que o nosso barco parece que vai naufragar diante, né,
de tantas tempestades que vem sobre a nossa vida. Se Jesus estiver no barco, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Por que ele estava dormindo? Porque ele sabia que na hora certa ele ia acalmar aquela tempestade, que aquela tempestade não ia fazer o barco deles naufragar. Então Jesus, ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Então, por mais que a gente está vivendo uma tempestade, a gente está vivendo um momento difícil na nossa vida, a gente tem que crer que Jesus está no barco. E mesmo que pareça que ele está dormindo, né, que ele está em silêncio, que ele não está agindo, ele está agindo, gente. Ele está agindo porque ele sabe a hora certa dele agir. Ele sabe qual é o fim de todas as coisas. Ele sabe o nosso futuro. Então, muitas vezes ele só está ali em silêncio, esperando, porque ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe que aquilo ali não vai te matar, que aquela situação não vai te matar, não vai te paralisar. Mesmo que você sinta medo. Mas ele está ali no barco e ele sabe que na hora certa a tempestade vai passar e a vitória vai chegar. Vamos continuar aqui, gente, então. Os discípulos tinham visto o milagre da multiplicação dos pães, mas ele desejava levá-los para um outro nível. E para vocês verem, gente, que os discípulos já tinham visto, né? Outro milagre, que é o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mas Jesus, ele queria levar eles para um nível maior, tá? Um nível maior de fé, para eles confiar mais em Deus. Deus, ele nos testa em muitas situações da nossa vida, ele testa a nossa fé. E não por causa dele, gente, que ele já sabe quem a gente é, ele nos conhece, mas ele testa para nós mesmos, para a gente ver onde está a nossa fé, onde está a nossa confiança, se a gente confia mesmo nele, no que ele está fazendo, na maneira que ele está agindo, ou se a gente só fala e tem fé, mas quando chega a tempestade, quando chega a dificuldade, a gente se desespera, a gente murmura. Então, e Jesus, ele permite que as tempestades venham sobre a nossa vida, para que a nosso nível de fé aumente, para que o nosso nível de confiança aumente, e a nossa dependência dele aumente também. Ele diz assim, ó, ele está dizendo hoje para você, deixe-me mostrar-lhe mais, deixe-me surpreendê-lo novamente, há muito mais além do que você jamais sonhou experimentar. Ele quer que você viva neste lugar além do horizonte. Espere grandes coisas de Deus. Ele deseja fazer excedentemente acima do ponto onde você se encontra agora. Ele está perguntando onde está a sua fé. Ele deseja fazer maravilhas em sua vida hoje. Deus tem muito mais para nossas vidas. Assim como ele tinha para a vida dos discípulos, né? Ele tem para nossas vidas também, porque nós também somos discípulos de Jesus, né? Nós somos seguidores dele. Então ele tem mais para nossa vida. Ele quer nos surpreender. E muitas vezes a gente se surpreende mesmo, sabe? Porque a gente se sente tão fraco, a gente pensa, eu não vou mais aguentar, né, essa situação, eu não estou mais suportando. E Deus te dá graça e você aguenta mais um dia, e aguenta mais um dia. Deus vai te dando graça. E nesse tempo você vai crescendo em Deus, vai amadurecendo, né? A sua fé vai se fortalecendo. E Deus vai te dando muito mais capacidade, muito mais sabedoria, muito mais entendimento. E até crescimento, gente, fortalecimento, maturidade. Então, tudo que acontece nessas vidas é permissão de Deus, mas coopera para o nosso bem. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo as coisas ruins, que aparentemente parecem ruins, estão cooperando para o nosso bem. Porque Deus quer ver a gente crescer. Deus não quer a gente paralisado, a gente acomodado. E Deus, ele permite as situações difíceis, tempestade, pra gente se movimentar, pra gente não ficar paralisado, acomodado, sabe? Pra gente crescer espiritualmente e também, gente, como pessoa, né? E Deus tem o melhor para nossas vidas. Então, tudo que ele faz é pro nosso bem. E ele tá conosco em todos os momentos. Por mais difícil que seja, ele vai estar conosco. Por mais que pareça que ele está dormindo, ele está conosco no nosso barco. E na hora certa ele vai agir, na hora certa ele vai acalmar a tempestade e vai nos dar vitória. E, gente, olha, é isso por hoje. Como eu comentei com vocês, eu tenho falado tanto sobre esse versículo, mas hoje Deus até me levou para um outro contexto, né? Porque Deus faz como Ele quer. Como eu falei com vocês, meu canal é do Senhor e Ele faz como Ele quer. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Até no último que eu fiz devocional, gente, eu não orei com vocês, depois eu senti que eu devia ter orado. No livro tem uma oração que ela deixa, nos primeiros capítulos do livro, ela sempre deixa uma oração. E eu vou ler aqui com vocês, depois a gente faz uma oração.
Diz assim, ó, gratidão pelo sangue de Jesus. Deus, obrigado porque tu levaste a minha vergonha, meus medos, meu passado. O meu pecado, Senhor, foi pago com o precioso custo da tua vida. Tu me limpastes através do sangue do Cordeiro e me fizeste santo. Agradeço pelo perdão, pela misericórdia, pela nova vida. Agradeço pela cobertura do sangue de Jesus sobre a igreja, sobre o teu povo, sobre as nossas famílias, sobre os nossos negócios, sobre cada ministério, sobre cada pessoa que está participando desse devocional. Senhor, declaramos o poder do sangue de Jesus. Somos gratos e recebemos a eficácia do sangue do Cordeiro. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor por nós. Nossa, gente, que linda essa oração, né? E essa oração tem tudo a ver com os dias, né, que nós estamos vivendo, que hoje, né, é considerado sexta-feira santa, domingo a Páscoa. Então essa oração é bem propícia para esse momento, né, que a Páscoa pra gente que é cristão não é sobre ovo de Páscoa, sobre chocolate, mas é sobre, né, o Cordeiro, Jesus Cristo, que morreu por nós, deu a sua vida ali na cruz do Calvário para morrer por nós, e ele foi moído, gente, pelas nossas transgressões, a gente foi curado pelas pisaduras dele, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Gente, esses versículos da Bíblia, eles são lindos e mexem muito comigo, sabe? Toda vez que eu leio, eu fico muito emocionada de saber o preço que Jesus pagou pela minha vida. Então, assim, gente, a gente tem que ser muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, porque Deus é muito bom, né? Ele não nos deve nada, porque o que Ele poderia ter feito, Ele já fez pelas nossas vidas, que é dar o seu único filho para morrer por nós ali na cruz, sem a gente, né, merecer. Agora vamos fazer uma oração para encerrar o vídeo, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, gente, sabe? E Deus já falou nossos corações, já lemos essa oração maravilhosa. Só temos que agradecer a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda vai fazer nas nossas vidas, né? Pelas nossas vidas e através das nossas vidas. Vamos orar então. Te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que passamos aqui na Sua presença, por aprendermos um pouco mais da Sua palavra, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus do impossível, o Senhor é um Deus que faz todas as coisas, que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, que o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor vai além das nossas expectativas, o Senhor nos surpreende, o Senhor é um Deus bom, Deus fiel. E temos muito que te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido bom nas nossas vidas, o Senhor tem feito muitas coisas, Senhor, por nós, e o Senhor tem feito além do que a gente pediu ou pensou, Pai. Que o Senhor nos ensine a pedir da maneira correta e pedir, Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus grande, que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor não é um Deus limitado, que o Senhor não se limita às nossas circunstâncias, que o Senhor não se limita às nossas limitações e às nossas condições, mas o Senhor é um Deus poderoso, que vai além, Senhor, das nossas expectativas, que vai além do que a gente possa imaginar, porque Tu és um Deus poderoso, Deus do impossível, que faz todas as coisas. E eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, e creio que grandes coisas o Senhor vai fazer também na vida de cada um que estiver assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor fale o coração de cada pessoa e que o Senhor cumpra, Senhor, o desejo do coração, Pai, de cada pessoa que assistir este vídeo, de acordo com a sua vontade. E que possamos, Senhor, glorificar e exaltar o seu nome, porque o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor faz grandes coisas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. É isso então, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!